mais de 1.600 anos. 3 continentes, 66 livros, 2 testamentos, mais de 40 autores em 3 línguas. Deus se revelou nas Escrituras por meio do Espírito Santo. Tudo que ele inspirou a ser escrito pelos autores bíblicos é palavra dele, confiável, verdadeira e sem erros. A palavra revelada pelo Espírito ganhou novas dimensões quando o Verbo se encarnou. Deus então se revelou também por meio do Filho. A palavra, que já era antes de todas as coisas, habitou entre nós e se fez caminho. O caminho que nos mostra que é preciso mais que pão para viver, se faz necessário as palavras firmes que procedem da boca de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nós pedimos que o Senhor tome a atmosfera desse lugar e que leve todo o pensamento cativo ao Senhor e que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é revelar Jesus aos olhos do nosso coração de maneira gloriosa, maravilhosa e irresistível. É o que nós te pedimos, Pai, na dependência de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor e sobre o Cristo que está nessa palavra. Antes disso, eu devo avisar você que a minha esposa está de 9 meses grávida em casa. Então, ela não veio, ela já está bastante desconfortável. Então, há o risco de o Natan me sinalizar ali que ela me ligou e eu ter que sair correndo no meio da palavra, tá? Quem sabe é porque daí é para você continuar, né? Fica, de repente você vem continuar aí, né? Às vezes a palavra não é para mim, está em você aí, a gente não percebeu, tá? Mas enquanto ela não ligar, nós vamos falar o que Deus colocou no coração. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Até aqui. Em especial, o versículo 3, ali quando diz, o Filho é o resplendor da sua glória. Então, durante toda a história, desde quando o povo de Deus era o povo de Israel, Satanás tem lutado com todas as suas armas e com toda a violência para atacar algumas coisas em especial. A primeira coisa que ele ataca, tem atacado ao longo dos séculos, é o livro que tem Cristo no centro, que é a Bíblia. Ele tentou destruir de todas as maneiras possíveis, usando todas as pessoas possíveis, o livro que traz Cristo como figura central, que é a Bíblia. A segunda coisa que Satanás sempre odiou e sempre tentou destruir com toda a violência, e com todas as suas forças, e com toda a sua inteligência demoníaca, é o povo que tem o livro que traz Cristo no centro. Então ele tentou de todas as maneiras possíveis destruir esse povo, porque esse povo era o povo do livro que tem Cristo no centro. Então ao longo da história a gente vai ver essas duas coisas muito fortes. Você vai ver de todas as maneiras Satanás perseguindo o livro, tentando afastar o acesso das pessoas para esse livro, a esse livro. Você vai ver Satanás, de alguma maneira, tentando trancafiar esse livro, tentando queimar esse livro, destruir esse livro. E isso aconteceu desde a igreja primitiva, mas especialmente na Idade Média, né? A chamada Idade das Trevas, onde a Igreja Católica Romana entendeu que era um perigo que esse livro caísse nas mãos
de pessoas simples do povo, porque essas pessoas poderiam gerar heresias. Esse era o argumento. Quando, na verdade, nós sabemos que houve aí uma tentativa terrível de controlar a população, e quanto menos acesso à Bíblia essa população tivesse, mais fácil ela seria manipulada. Então Deus foi levantando homens ao longo da história que tinham essa urgência no coração, desde o ano 1100, 1200, que queriam de alguma maneira, muitos deles eram monges que tinham acesso à Bíblia em latim, e então esses homens tentaram trazer libertar, vamos dizer, o livro para que chegasse à mão das pessoas, através de uma tradução na língua de cada país. E esses homens foram perseguidos e mortos na fogueira, como foi o caso de John Hus, como foi o caso de, por exemplo, William Tyndale, como foi o caso da perseguição contra Martinho Lutero, todos os homens que tentaram traduzir as Escrituras para a língua do povo, e que sonhavam no dia em que até mesmo o mais simples menino da sua nação tivesse acesso às Escrituras. E que morreram clamando para que Deus abrisse os olhos dos governantes, como foi o caso de John Hus, como foi o caso de William Tyndale, que gritou na fogueira, foi o seu último grito: ó Deus, abre os olhos do rei da Inglaterra. Para que ele entendesse que aquela Bíblia libertaria toda a sua nação. E a terceira coisa que Satanás tentou destruir foi a realidade de Cristo no centro. Então ele tentou destruir de todas as formas o livro, ele tentou destruir de todas as formas o povo. Então esses homens fiéis, amantes do Senhor, da sua glória, da sua palavra, sempre foram perseguidos, dizimados, muitos deles morreram na fuga, muitos deles foram presos, torturados, cerrados ao meio, foram torturados com ganchos e todos aqueles requintes da Idade Média. E por fim, quando ele não consegue destruir nem o povo, nem o livro, ele tenta destruir a realidade de Cristo no centro. E como é que ele faz isso? Ele faz isso com a seguinte estratégia: se eu não consigo destruir, eu vou tentar distrair. Então você tem a Bíblia, você tem liberdade para ser povo de Deus, publicamente, mas você não tem mais realidade de Cristo no centro. Você tem a Bíblia, mas você vive distraído. Você sabe que você tem que ler, mas de alguma maneira você nunca chega lá. Você pensa, nas minhas férias eu vou ler, mas as férias vêm e vão embora, e você pensa, é porque agora eu estou com a faculdade, agora eu estou com o trabalho, agora eu estou com isso, mas ali na frente eu vou ler, e esse ali na frente nunca chega. Porque de alguma maneira ele constrói esse sistema do mundo para nos causar todo tipo de distração. E nós, especialmente no tempo em que estamos vivendo, temos essa grande batalha para vencer, de vencer as nossas distrações. Então ele distrai e mistura, distrai e mistura. Um irmão já disse que quando Satanás não consegue tirar os cristãos do caminho, ele diz, então daqui a sua mão e vamos junto que eu vou te dar uma força. E aí ele começa a te dar um conselho ali e um conselho lá. É muito significativo para a gente que, tanto em Gênesis capítulo 3, quanto em Mateus capítulo 4, quando a gente vê a tentação dos nossos pais primeiros, Adão e Eva, e a tentação do nosso segundo Adão, que é Cristo, você vai ver que Satanás ele ataca da mesma maneira. E qual é o ataque? O ataque de Satanás, nessas duas ocasiões, e em todas as ocasiões, é simplesmente saber e testar o quanto a palavra está em você. Então ele chega para Eva, de maneira sutil, como uma serpente, e fala, é isso que Deus falou mesmo? Foi exatamente isso que ele disse? E ele começa a sondar com Eva o quanto ela tem firme e precisa a palavra de Deus dentro dela. E com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Ele vai lá e olha a ousadia e o conhecimento desse anjo caído. Quando ele vai lá e tenta argumentar biblicamente contra Jesus. Então você acha que ele não fará isso conosco também? Ele vai dizer, olha, manda que essas pedras, porque está escrito. Joga-te daqui de baixo, porque está escrito no Salmo 91, ele cita. E Jesus refuta ele com a palavra. Porque a palavra é essa arma que nós temos. Então Satanás tenta frustrar você. Primeiro ele tenta então tirar a arma de você no combate, porque senão, se ele tiver sucesso nisso, você será presa fácil. Se ele não consegue isso, ele tenta tirar você do combate, literalmente.
E se ele não consegue isso, ele tenta você estar distraído no meio do combate, com pouco conhecimento, raso. Mas em nome de Jesus, nós precisamos, nesse tempo, aproveitar o privilégio pelos qual tanto sangue foi derramado, de pessoas que morreram, não tiveram suas vidas preciosas, muitas delas desde a idade da igreja primitiva, homens e mulheres e crianças que aceitaram ser torturadas porque não negaram o testemunho do Cristo que elas conheceram nessas Escrituras. Jogados a feras, muitas vezes, e aí, sabe, uma hora você precisa ler um livro que me impactou muito, é um dos livros que mais me impactou, que é o livro dos Mártires, do John Foxe. É um livro que você precisa ter estômago para ler. Eu tive que parar e largar alguns dias desse livro, porque ele conta o sangue derramado de meus irmãos e teus irmãos, desde a igreja primitiva, começando pelos apóstolos. E hoje nós vivemos o sonho desses homens, mas hoje mudou a estratégia de Satanás e nós estamos ingenuamente distraídos no combate. Nós temos tudo para ler as Escrituras, mas a gente não consegue lê-las. A gente tem tudo para ter acesso a isso, que Satanás odeia, mas a gente, por alguma razão, acha que isso não é tão importante. E não agenda e não organiza a nossa vida nesse sentido, de tentar se organizar para fazer isso daí. E às vezes a gente fala, não tenho tempo e tal, mas nós temos sim tempo. Eu vou te dar um exemplo. Eu peguei a Bíblia em áudio e comecei a escutar ela sempre que entrava no carro. Em 1 mês e meio eu tinha escutado todo o Novo Testamento. Veja, era um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, a gente precisa disso. A gente precisa ter essa estima. E essa era a importância que Deus deu para o povo da antiga aliança. Falando, olha, você precisa falar disso. Você tem marcas para lembrar disso, para voltar ao que estava escrito na lei de Deus. Seja visuais, com pulseiras, com testeiras, com quadros e penduricalhas em casa. E ele falava, e você, quando você tiver o seu filho, você fale disso com ele, andando no caminho, entrando e saindo, se assentando ou levantando em casa, está lá em Deuteronômio capítulo 6, fale disso, sabe, mostre o quanto isso tem importância na sua vida. E Pedro vai falar que cada um de nós precisa saber responder com propriedade a razão da nossa fé. Então nós precisamos voltar a isso, porque se Satanás mira tão forte nisso, nós precisamos perceber que existe muita seriedade nisso daí. E o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro de Cristo. A Bíblia ela vai falar de Cristo de Gênesis a Apocalipse. Não existe outro assunto nas Escrituras. Não existe outra figura mais central que ele. Então Cristo está lá desde Gênesis através de tipos, símbolos, tanto a sua pessoa quanto a sua obra total que ele realizaria no Calvário, mas também isso vem numa crescente, vem profeticamente, vem através dos livros. Então, leia a Bíblia caçando Cristo. Não leia para se encher de conhecimento intelectual, para conhecer fatos históricos. É claro que isso é importante também na leitura da Bíblia. A gente está preparado para absorver conhecimento. Talvez a primeira vez que você lê a Bíblia, você não vá ver Cristo com tanta clareza. Mas a Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo, conforme Jesus falou em João 14, 15 e 16? É glorificar o Filho. Ele testificará a meu respeito. Ele vos repartirá o que é meu. Ele me glorificará. Então a missão do Espírito Santo sempre foi essa. A missão desse Espírito que desceria e habitaria em nós a partir do Pentecostes, a missão dele sempre foi essa, glorificar a Cristo, glorificar a Cristo. Então, desde Gênesis 1:1, o que está na mente desse Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que Pedro vai falar na sua primeira carta, o Espírito de Cristo estava nos profetas, é isso. É Cristo, Cristo, Cristo. Essa é a pulsação do coração do Pai. Cristo, 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 Cristo. Então, por isso Satanás odeia tanto esse livro. Lembra de Lucas, capítulo 24, quando o Senhor se encontra ressuscitado com aqueles 2 discípulos que estão no caminho de Emaús, e a Bíblia diz que eles eram nécios e tardios para entender aquilo que, como Jesus disse, estava escrito a respeito do Cristo em todas as Escrituras. E começando pela lei,
Lembra disso? Jesus foi abrindo a palavra e mostrando o que a respeito dele constava. Mas a respeito dele constava onde? Em algumas passagens proféticas isoladas? Não. O que a respeito dele constava em todas as Escrituras. E a Bíblia diz que o coração daqueles homens foi se incendiando, porque é impossível que você veja Cristo nas Escrituras e você continue indiferente. É impossível. É impossível que você não seja transformado quando você olha para essa luz, que é Cristo. Então, o Espírito Santo vai semear Cristo, vamos dizer assim, em todas as Escrituras. E quando você começa a ligar as Escrituras, você vai ver que ela tem a mesma mente por trás. Por isso que a Bíblia não é um livro manipulado. Porque nenhuma mente humana conseguiria fazer isso que foi falado nessa bela vinheta. Como é que mais de 40 autores em países diferentes, em lugares diferentes, em regiões diferentes, de culturas diferentes, conseguiram fazer esse link perfeito? Que até hoje nós estamos descobrindo e explorando. Então, essa é a escritura, esse é o tesouro e a dinamite que nós temos nas nossas mãos. E eu gostaria de falar um pouquinho desse Cristo, então, já que nós estamos falando dele nas Escrituras, começar a mostrar ele um pouquinho aqui. E eu vou fazer isso com aquilo que tem me impactado nesses últimos dias, que é o Filho como resplendor da sua pessoa. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da sua glória. Eu gosto muito da carta aos Hebreus. Porque a carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos desanimados, cansados, fatigados, que estavam retrocedendo na sua jornada cristã, ao invés de avançarem. Os caras tinham começado bem, empolgados, felizes, animados, muitos deles sofreram espólio dos bens, multas gigantescas porque eram cristãos, outros estavam presos, tinham sido presos, naquele contexto de perseguição que havia. E de repente eles estão lá, mas a jornada cristã não é, como já disse um certo irmão, não é 100 metros rasos de aleluia, né? A jornada cristã é uma maratona, é um rally. E aí no primeiro quilômetro eles correram bem, mas de repente começou a perder o gás, de repente pessoas ao redor começaram a criticar, jogar pedras, e muitos deles foram desanimando, perdendo o foco, perdendo o gás. Outros começaram a retornar para pecados deliberados, outros começaram a lembrar do judaísmo que tinha ficado ali atrás e falar, poxa, o judaísmo era mais interessante intelectualmente, não era tão perseguido. E então Deus inspira o autor aos Hebreus para escrever essa carta, para mostrar a glória da pessoa de Cristo. E quando você começa a olhar a glória da pessoa de Cristo, ela é tão extraordinária que imediatamente se dá um efeito colateral muito comum. E o efeito colateral é que você começa a esquecer de você mesmo. Você perde importância quando você começa a contemplar a glória de Cristo. Então você vai ver, por exemplo, algumas cartas do Novo Testamento, como Mateus, que Mateus não se apresenta na carta. Ele começa a genealogia de Jesus Cristo. Marcos vai dizer, Marcos 1, Evangelho de Jesus Cristo. João, o Evangelho, também João não se apresenta, ele vai dizer, no princípio era o verbo. Você está vendo como todos eles estão focando Cristo, quando pegam a pena para escrever? Você vê em 1 João, o que vimos e o que ouvimos, e o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Isso compartilhamos com vocês. Então, eles entram assim. E Hebreus é a mesma coisa. Ele pega o remédio contra aquela mornidão dos cristãos hebreus e ele esquece de se apresentar. Por isso que ele já entra quente, falando o quê? Que havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora ele fez algo melhor, que ele nos falou pelo Filho. E quem é o Filho? Aí ele já entra, ele já esqueceu dele. À medida que a gente se acha muito importante, é à medida que ainda não vimos Cristo. À medida que a gente se importa, que as pessoas ainda não estão nos dando o valor devido, o reconhecimento devido, em que o nosso nome ainda não está em evidência, é à medida que ainda nos falta ver Cristo. Porque quando nós vemos Cristo, acontece um efeito gangorra, que aconteceu com João Batista. João Batista diz, João 1:1 diz que João Batista não era luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. É por isso que João sabe que só precisa virar as pessoas para que elas vejam a luz.
E aí, automaticamente, o efeito colateral é: importa que ele cresça e que eu diminua. De tão maravilhoso que é esse Cristo. Quando você chega na beira do rio Amazonas, você não vai mostrar para ninguém: olha aqui, ó, olha aqui, tá vendo como? Olha só aqui, quanta água tem nesse copo. Você não vai fazer isso. Se você está na beirada do rio Amazonas, que é o rio mais caudaloso do mundo. Então você não chama a atenção para algo seu quando você está diante do Senhor, porque isso seria um absurdo. Então esses homens, eles estão cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo está bombando: Cristo, 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 e ele pega e começa a escrever: vendo Deus, olha Cristo, olha porque Cristo fez. Paulo vai fazer isso de outras maneiras, porque Paulo é um cara mais técnico. E aí ele começa a falar desse Cristo, desse Cristo. E quem é esse Cristo? Quem é esse Filho? O Filho é o resplendor da glória. Tem muitas coisas maravilhosas aqui. São pelo menos 7 glórias de Cristo, do versículo 2 e 3. Eu acho que em nenhuma outra passagem das Escrituras você vai ver uma bomba atômica em tão pouco espaço. 2 versículos, olha o que ele fala de Cristo. Mas eu gostaria de falar sobre Cristo como resplendor, porque acho que é isso que o Senhor quer falar conosco essa noite. É interessante porque quando nós vamos para esse assunto do resplendor, o que é o resplendor? O resplendor é a refulgência, é o brilho de uma luz. Uma fonte de luz que jorra, emite raios de luz. Então, esses raios de luz que fazem se propagar essa fonte de luz com o seu resplendor, essa é a ideia do texto. Então, o Filho é o resplendor de quem? Da glória. Da sua glória. Da glória de quem? De Deus. Que é descrito no versículo 1 e 1. Então, o Filho é o resplendor da sua glória. É muito maravilhoso que quando a gente começa a ler nas Escrituras, a gente vai ver o quê? Que Deus é luz. 1 João 1,5 vai dizer: Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Mas existe um problema nosso com Deus, vamos dizer assim, é que a palavra vai dizer também que Ele habita em luz inacessível. Então ninguém jamais poderia ver o Senhor, contemplar o Senhor, porque Ele é de uma santidade tão extraordinária. Aliás, a ideia da santidade é isso: Ele não se encaixa em nenhuma outra coisa. Então Ele é exclusivamente Ele. Então Ele é santo, Ele é inequadrável, sei lá se existe essa palavra, Mas Ele não tem como comparar Ele com nada. E por isso Ele habita pela sua santidade gloriosa numa luz que você nem consegue ver. Ele é totalmente separado, inacessível, acima da sua criação. É o que 1 Timóteo 6,16 vai dizer. Ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder para sempre. Amém. Então, vem Cristo. Quem é Cristo? Cristo é aquele que traz essa luz inacessível da essência do ser de Deus até a gente. Se não fosse Cristo, nenhum de nós saberia quem é o Pai. Ele diz: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então Cristo se manifesta dessa maneira. Cristo é luz? É luz. O Credo de Nicéia vai dizer isso daí. Ele é Deus de Deus e luz de luz. Mas a função na Trindade é diferente. O Pai é a fonte, vamos dizer assim, e Cristo é a emanência, ou é a emanação dessa luz. Agora vamos trazer para uma linguagem mais simples aqui, para não ficar uma coisa muito, Mas sempre que a Bíblia vai falar, e aí eu quero destacar isso daí para mostrar como a Bíblia é uma coisa só. Sempre que a Bíblia vai falar de Cristo, a Bíblia vai usar a mesma linguagem, porque o Espírito Santo é o mesmo. Então quem é Cristo? Cristo é onde a luz do Pai é vista. Ele é como se fosse a lâmpada. Então quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 21, na Nova Jerusalém vai dizer que ela não necessita da luz nem do sol, nem da lua. Por quê? Porque ela é iluminada pela glória de Deus, vírgula, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Está vendo como é que é o princípio? Tem uma passagem em Filipenses 5,14 que diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É sempre essa a ideia. Então nós vivemos em trevas, mas quem é Cristo? Cristo é aquele que em Isaías capítulo 9 foi profetizado
como para a região que vivia em grandes trevas, brilhou grande luz. Lembra dessa profecia? Isaías 9. A terra que estava aflita não continuará em obscuridade, porque Deus no princípio tornou Zebulon e a terra de Naftali como desprezível, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Porque o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está falando de quem aqui? De Cristo. De Cristo. Zacarias, o pai de João Batista, quando vai profetizar, ele vai dizer assim ali, em Lucas 1, 78, 79, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Sim, se nós podemos andar pelo caminho da paz, é porque agora temos luz. Quem é essa luz? Quem está descrito no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem é a palavra de Deus? O verbo de Deus, que é essa luz. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é sempre o Cristo. Então, o sol é o sol. E o raio do sol é o sol? É o sol. O raio do sol é o sol expresso em raio. Deus é Cristo, é Deus? É Deus. É Deus resplandecendo nas nossas trevas. Agora, é muito interessante, porque, vamos usar esse exemplo do sol para ficar mais didático. O sol chega até nós, chega, não chega? Através do seu raio. Por isso que a gente fala, eu fiquei no sol, me queimei. Mas você não estava literalmente no sol, certo? Porque o astro sol está lá, né? Mas o sol chega até você através do seu raio, do seu resplendor. Agora, se você tentar pegar a nave e ir até o sol, o astro sol, o que vai acontecer com você e comigo? Nós vamos ser aniquilados. Nós não conseguimos chegar lá. Porque é muita glória, certo? O resplendor nos destruiria. Mas é engraçado isso daí, porque nós não conseguimos chegar até o sol. Mas o sol atravessa o universo, entra no mundo, chega até nós sem nos destruir. Então quem é Cristo? Cristo é aquele que traz a realidade de Deus até o mundo de uma maneira que não destrói o mundo. Porque se nós tentarmos nos relacionar com Deus à nossa maneira, nos aproximar dele de qualquer maneira, primeiro não conseguiríamos, segundo, seríamos aniquilados. Mas então Cristo vem, e vem de uma maneira benéfica, e nos encontra, e nos ilumina, e produz coisas boas, e até mesmo vitamina. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Então, quando você olha, por exemplo, para João, no capítulo 1, a gente ressalta muito o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus. Mas João é um dos apóstolos que mais destaca essa questão de Jesus como luz. E se você olhar João capítulo 1, você vai ver que tem mais ênfase ele falando da luz do que do verbo. Aliás, João é o apóstolo iluminado, né? Vamos dizer assim, é o luminoso. Ele fala de luz, de luz, de luz, de luz, porque andamos na luz, porque as trevas é luz. Essa é uma linguagem constante no espírito de João. E então você vai ver lá, a vida estava nele, no João capítulo 1. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Está vendo ali? João 1. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, o mundo não o conheceu. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. E vimos a luz inacessível, através dele, da sua encarnação. O raio do sol entrou no mundo e se fez carne. E nós olhamos para ele, e fomos iluminados e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, porque o Pai é a essência que o Filho está resplandecendo. E ele disse, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai,
é quem o revelou. Gente, está vendo o Espírito Santo? Ele está lá em Timóteo 6, ele vai para Hebreus 1, ele está lá em João 1, ele está lá em Lucas 1:78, ele está lá em Isaías 9. Está vendo o que a gente está fazendo aqui? A gente não está fazendo nada mais, a gente só está seguindo o que o Espírito Santo deixou para a gente. Ele não tem outro assunto ao longo das Escrituras. Agora, quando a gente fala que Deus é o sol, Jesus é o sol, vamos dizer assim, é o resplendor, é muito interessante isso daqui. Porque ele não é só a imagem. Cristo não é só a imagem de Deus, ele também é a imagem de Deus, mas ele é o resplendor da glória. E isso é diferente. Vou imaginar que eu vou numa gráfica aqui em Joinville, eu tenho uma foto em alta resolução do astro Sol, sabe aquelas fotos da NASA? E eu chego numa gráfica aqui de alta precisão na nossa cidade e vou dizer o seguinte: olha, eu queria que você pegasse essa foto e moldurasse num quadro aí, 2x2, que eu vou pôr na parede da minha sala. E aí eu saio com aquele quadrão enorme do sol, aquele sol bonito, efervescente ali, né? E chego em casa e falo para minha esposa: amor, não precisa mais acender a luz hoje quando escurecer, tá? Porque agora nós temos o sol na nossa sala. Eu penduro o quadro na parede da minha sala, ligo para a Celeste, que desliga a luz, porque eu não preciso mais de iluminação, porque eu tenho sol na minha sala. E eu fico parado ali esperando anoitecer. Que ridículo isso seria, né? Por quê? Porque embora nesse exemplo eu tenha o sol na minha sala, é verdade ou não é? Eu não tenho um retrato do sol ali, como ele é, em alta precisão. Mas quando anoitecer, aquele quadro não iluminará o ambiente. Porque embora eu tenha ali a imagem do sol, eu não tenho o resplendor do sol na minha sala. Então tem muitas pessoas que leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, com alta precisão, em alta resolução, mas continuam em trevas. Porque não tem a realidade de Cristo nas suas vidas. Cristo é algo que você aprendeu, que você leu, que é informação que você assimilou, mas não é realidade na sua vida. E aí um ateu entra na mesma sala, para continuar o exemplo, né, o do absurdo, e vai dizer assim: poxa, você tem o sol na sua sala e você está no escuro. A conclusão lógica é que o sol não é quem se diz que ele é. O sol é uma enganação, o sol é um mito. Porque se você tem o sol na sua sala e você está no escuro, então esse sol é um impostor. Essa é a conclusão dos ateus. Mas é uma conclusão enganosa. Porque não basta conhecer teoricamente, imaginativamente. É preciso a realidade do resplendor de Cristo na nossa vida. Porque do contrário, tudo será inútil, tudo será vazio, tudo será ridículo. Então, Cristo é a nossa necessidade maior. E onde nós vemos Cristo? Aqui, nas Escrituras. Sem Ele, nós ou seremos queimados nas chamas, ou congelaremos no escuro. Só Cristo é a luz da vida. A luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E por esse Cristo, eu subo nesse púlpito e prego. Por mais ninguém, por mais nada. Amém? E aí o Salmo 36 vai dizer: na tua luz nós vemos a luz. Sim, totalmente. É engraçado porque existe um irmão chamado Webster que ele disse o seguinte: que no nascimento de Cristo houve luz à meia-noite, através dos anjos, lembra? E da estrela. Mas na morte de Cristo houve trevas e escuridão ao meio-dia. Isso é muito glorioso, porque tanto no seu nascimento houve o reconhecimento através dos anjos que a luz do mundo estava vindo ao mundo, por isso luz à meia-noite. Mas na sua morte a natureza reconheceu que a luz do mundo estava indo embora. Estavam matando a luz do mundo. Então houve trevas ao meio-dia. Esse é o Cristo que nós estamos falando aqui essa noite. Olha que glória. Anjos e a natureza reconhecem. Quem não reconhece? Eu e você. Porque o Verbo se fez carne, mas ele mesmo vindo para os seus não o receberam. Por quê? João
3,19 vai dizer, e esta é a condenação, Jesus falando para Nicodemos, que a luz de Deus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas hoje, Jesus, nós reconhecemos que Tu és a luz. E que sem o Senhor não existe nada além aonde nós possamos nos agarrar. Porque Ele é o resplendor da glória. O Filho, sempre o Filho, somente o Filho. O Salmo 118, sabe o que fala? Diz assim, bendito, versículo 26 e 27, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós sabemos que isso fala de Cristo, que isso foi falado na entrada triunfal dele em Jerusalém. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Então veja que no Salmo 118, 27, ele diz, Deus nos concedeu a sua luz. Mas no versículo tão pequeno, ele vai à frente e desdobra uma segunda realidade, que essa luz veio ao mundo, mas que agora essa luz seria a vítima, que se daria em sacrifício pelo mundo. Não é linda as Escrituras, gente? Não é linda as Escrituras? Então, Ele é a luz do mundo. João 8, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí eu parto para o segundo desdobramento, porque sempre que você vê Cristo, isso te impacta de alguma maneira. Então nós não somos simplesmente um povo contemplativo. Nós não somos simplesmente um povo que fica ali meditando contemplativamente, mas isso não nos causa nenhum impacto. Isso é budismo, qualquer outra mentira, mas não o Evangelho. Porque o Evangelho, quando você tem contato com a realidade de Cristo, é impossível que você fique indiferente, eu já falei isso, né? Então, essa contemplação do resplendor da glória, que é o Filho, nos traz imensa responsabilidade e efeito. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo. Então não é mais só, Jesus é a luz do mundo, mas isso daí entra em quem nós somos. Então agora eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. E ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, de que maneira nós somos afetados por esse Cristo revelado nessas Escrituras? De maneira resumida, nós somos afetados de 3 maneiras diferentes. A primeira delas é que esse Cristo vem e nos ilumina. A segunda dela é que, depois de iluminados, essa luz nos transforma. E em terceiro lugar, depois de iluminados e transformados, essa luz começa a ser refletida na transformação que ela causou em nós. Então, de maneira didática, isso seria iluminação, transformação, reflexão. Isso seria regeneração, santificação e testificação. E isso começa do espírito, passa pela alma e vaza pelo corpo, transborda pelo corpo. É isso que essa luz faz. Veja que luz. Não é qualquer luz. Que a gente olha, aprecia e acha interessante, vira as costas e vai embora. O dia da nossa conversão foi o dia da iluminação. E o que aconteceu no dia da minha e da sua conversão, se você já entregou a vida para Jesus? É que, naquele dia, o Espírito Santo tirou o tapa-olhos do nosso entendimento espiritual. E Ele tirou as escamas e fez com que nós víssemos Cristo na sua glória, no seu resplendor, como Ele é do Pai. E naquele momento, houve uma mistura. Eu acho que só quem se converteu sabe. Houve uma mistura de alegria e deslumbramento com vergonha. Alguém já sentiu isso? Você olha para Cristo e fala, Ele é tudo que eu preciso, eu não sou digno, sem Ele eu não sou nada, Ele é demais, Ele é incrível, eu quero estar junto dEle para sempre. E ao mesmo tempo Ele te ilumina, e quando Ele te ilumina você olha e fala, eu preciso desesperadamente dEle, porque eu sou horrível. Eu sou pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida, eu preciso resetar. E é isso que Ele faz. Então, a luz de Deus brilha no mundo? Brilha. Por que os homens não enxergam? E Paulo vai explicar por quê, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 6, que ele diz, ora,
Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde que ela se manifesta? Na face de Cristo. Então, no dia em que eu e você fomos conquistados, irresistivelmente por esse resplendor glorioso, foi o dia que o Espírito Santo trabalhou em nós, tirou a cegueira do nosso espírito, e aí nós contemplamos essa glória. Nesse dia, Deus reproduziu aquilo que Ele já tinha feito materialmente em Gênesis capítulo 1. É o que Paulo está falando aqui. O mesmo Deus que disse das trevas, haja luz, é que fez isso no seu espírito. Veja que glória de Deus por um lado e que pecador terrível que nós somos. Né? Precisou um milagre criacional no nosso espírito morto e em trevas. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Você percebeu que tem 3 pessoas aqui? O Pai, tendo a iniciativa da criação, o Espírito pairando sobre o caos, sem forma, vazio, águas caóticas, porque o Espírito Santo ele tem essa capacidade incrível de pairar com leveza, de planar com suavidade sobre o nosso caos. A gente acha que o nosso caos surpreende Deus, mas Ele tem precisão até sobre o nosso caos. E aí o Pai escolhe criar todas as coisas pelo verbo. Deus não tinha necessidade de algum artifício, além da sua vontade, para gerar a criação. Deus não é o Thanos, que precisa estalar o dedinho, senão não acontece. Ou precisa fazer uma fórmula mágica, senão não acontece. Então, Ele poderia ter criado sem nada. Mas Ele escolhe criar através do verbo. Por quê? Porque o Pai vai mostrar que o caminho da nova criação, de qualquer criação, é sempre o instrumento do seu Filho. Porque por meio dele tudo foi feito. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Ele vai dizer, haja luz. Haja luz. Quem é o haja de Deus? Cristo. E então, Paulo está falando isso aqui. Ele está dizendo, haja luz, e então resplandeceu. E quando resplandeceu, nós vimos o nosso caos, mas nós não vimos apenas o nosso caos. Deus não nos ilumina para que a gente fique deprimido. Ele nos ilumina para que a gente se arrependa. Mas junto com a iluminação vem a transformação, onde Deus vai criando e recriando tudo o que não temos em nós mesmos, naturalmente falando. Esse é o Filho. Então Deus disse, haja luz. É isso que Paulo está falando. Mas nota que tem um versículo chave aqui nesse texto que a gente leu de 2 Coríntios 4, que é o versículo 5, quando Paulo diz, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Porque se Paulo estivesse pregando a ele mesmo, o que teria acontecido com essas pessoas? Nada. Nós não fomos chamados para pregar a nós mesmos, para usar a pregação para nos promover, tentando impressionar alguém com a nossa eloquência, com o nome, com tiradas e lacradas. Não é isso. Porque quanto mais nós aproximamos, se nós fizermos isso, pessoas de nós, elas continuarão em trevas. Nós podemos treinar pessoas, nós podemos, adestrar pessoas, muitos conseguem fazer lavagem cerebral em pessoas, mas essas pessoas são iluminadas? As pessoas são transformadas genuinamente? Não. Então, que Deus nos livre, e que Deus me livre, de querer pregar a mim mesmo, de alguma maneira.
tudo que eu preciso fazer é pregar a Cristo, porque quando eu prego a Cristo, a partir daí, o Pai fala, haja. E então é iluminado e transformado o nosso espírito. É isso a conversão. É isso a conversão. Se você passa, se você vê algumas pessoas em volta de alguém trabalhando demais a sua própria imagem, como você vê aí, quando você passa na cidade, você vê placas de homens estampados na frente de lugares de reunião religiosa, você sabe que ali Cristo não está resplandecendo, porque alguém resolveu ofuscar. Mas que Deus nos livre disso. E eu e você, não só pregando daqui, pregando no nosso dia a dia, a gente sempre leve e fale de Jesus, porque Jesus é o resplendor da glória do Pai. Somente Ele, sempre foi, sempre será. Foi isso que nós vimos no Monte da Transfiguração. Ele brilhava mais do que o sol na sua força, lembra? E Pedro tem aquela ideia, lá em Mateus 17, Senhor, vamos fazer aqui um templo para Moisés, um templo para Elias, querendo comparar Jesus como se fosse um dos maiores profetas. E o Senhor interrompe Pedro e fala, a Bíblia diz, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os encobriu, e lá de dentro disse, você repara que Deus não deixou nem Pedro concluir a viagem que ele estava falando? Estando ele ainda a falar, diz, dá licença, Pedro. E ele diz, este é o meu filho amado, a ele ouçam. Então nós precisamos ouvir Cristo, ver Cristo como brilhando no sol, na sua força. Gente, a segunda coisa, para a gente não tomar muito tempo, é a transformação. A primeira é a iluminação, quando Deus disse haja luz. A segunda é a transformação. Quando então nós começamos a contemplar agora, tudo começou a se fazer novo, mas agora isso vai gerar alteração na nossa alma. Então você pensava coisas más, velhas, perversas, egoístas, maliciosas, arrogantes, gananciosas. De repente o Espírito Santo começa a te mostrar mais dessa luz, e incide mais dessa luz sobre nós, e quem nós somos vai sendo transformado. É um processo de transformação contínua. Nós não fomos chamados simplesmente para contemplar o Senhor e ficarmos com uma velha alma, com velho pensamento, com velhos sentimentos, com velhos afetos, com velha falta de perdão. Não. O Filho não somente é belo de ser contemplado, mas Ele transforma em belo quem o contempla. Você está entendendo? Então, você vai vendo esse Cristo glorioso, e quem você é vai sendo alterado, modificado, por esse que está sendo contemplado. Parece mágico, não parece? Mas não é. Isso, na verdade, não deveria nos surpreender. Eu já dei esse exemplo aqui. Há cerca de 5 anos, eu fui no hospital de olhos aqui da nossa cidade, porque eu tinha um problema de visão, tinha hipermetropia, astigmatismo e sei lá mais o quê. E fui lá e paguei lá para eles um valor, e eles prenderam a minha cabeça assim, numa cirurgia, prenderam o meu olho aqui, se você tem agonia, meu Deus. E eu pensei que naquele dia ia ter terremoto em Joinville, que ia virar o caos e eu saí dela cego, né? E aí a médica falou para mim, você vai olhar por 10 segundos para aquela luz. E era uma fonte de raio laser, que administrada pela tecnologia dos homens, alterou para sempre a maneira como eu enxergava tudo. Porque aquele raio laser incidiu na minha córnea e alterou o ângulo da minha córnea, e eu saí de lá com 0 grau. Então, se um homem olhando para um feixe de raio laser, por 10 segundos, sai dali curado, o que não acontece para aquele que contempla o resplendor da sua glória? Que transformação que esse Cristo não causa em quem o contempla? Você começa a contemplar e ser transformado. Você não fica igual. Você não permanece igual, você não se acomoda. Você não se acomoda. E não é só... isso é uma realidade tão profunda que vários apóstolos vão falar disso. Que contemplação de Cristo é igual a transformação por Cristo.
Nós lemos lá, por exemplo, em 2 Coríntios 3,18, na passagem conhecida, que diz: e todos nós com o rosto desvendado, lembra? Que o Espírito Santo tirou as vendas, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nós vamos olhando com o rosto desvendado, já não com o véu, e o que acontece? Vamos sendo transformados de glória em glória. 1 João 3,12 vai falar a mesma coisa, quando ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele se manifestar visivelmente, ele diz: seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, naquele dia, nós seremos transformados completamente, porque o veremos como ele é. Já não mais simplesmente por resplendor que nos ofusca, nós conseguiremos olhar nele como ele é. E aí seremos automaticamente transformados de glória em glória. Por isso que Hebreus vai dizer o que várias vezes, Hebreus 3:1, considerai o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. O que é considerar? É você olhar fixamente e sem distração. Essa palavra vem do original grego, que tem a ver com os astrônomos, que de alguma maneira tentavam ficar olhando para o céu, às vezes por anos no mesmo ponto, na mesma direção, no mesmo vértice. Então é uma palavra tirada da astronomia, que em latim pegou o sentido do considerai. O siderai, que da onde vem o sideral, o espaço sideral da astronomia, você está entendendo? Então é considerar. Às vezes um astrônomo desse gastava a vida inteira ali, parado, contemplando a glória de um astro celestial. E aí, por isso, o autor vai dizer: considerai quem? Ele, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso que ele entra queimando, dizendo: vamos, não interessa quem eu sou, vamos aqui, o filho é esse, o filho tem essa glória, tem essa glória. E assim não deveríamos ser diferentes, não é verdade? Então nós estamos pregando a nós mesmos? Não. Nós estamos visando entretenimento, massagem no ego? Não. Nós estamos visando glorificar a Cristo, porque só Ele é a esperança para todo aquele que está deitado no seu túmulo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Ninguém mais e ninguém menos, somente Ele. E aí, depois que você vai sendo transformado de glória em glória, o que acontece? É que nós somos chamados a nos posicionar como uma referência de luz para esse mundo. Não somos luz, cuidado aqui. Não significa que nós nos tornamos estrelas com luz própria, jamais. Nós somos chamados para então ser reflexos da glória que primeiro nos transformou, que primeiro nos iluminou e transformou. Então, nós somos chamados para refletir ao mundo. Para refletir ao mundo essa glória. Filipenses 2,14 vai dizer, 2,15, 2,14 e 15. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Somos luz? Somos iluminados. Nós não somos estrelas de Deus. Deus não tem estrelas. Não existe essa ideia de estrela gospel. Alguns são tratados como se fossem estrelas e astros. Mas Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a nós mesmos como vossos servos por amor a Cristo. Então quem somos? Somos esses que reconhecem aquilo que Tiago, no capítulo 1:17, vai dizer, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, Salmo 18, e tantas outras passagens que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando. Mas nós precisamos refletir a luz que tem nos transformado. E se não estamos refletindo a luz que tem nos transformado, é porque ou não estamos vendo a luz,
ou porque a nossa superfície ainda está suja. E então eu oro a Deus que, se esse for o caso na minha e na sua vida, o Senhor entre com o seu esmeril, com a sua lixa mais implacável na essência de quem somos, e então vamos nos lixar, com perdão da expressão, né? E que o Senhor lixe, o Senhor dê uns aos outros na igreja para que sejamos instrumentos de lixa. Por quê? Porque até que nós sejamos lixados ao ponto do Senhor ver o reflexo da face do seu Filho brilhando em nós, Ele não vai parar. E Ele vai usar ferramentas horríveis, porque nós somos duros, encrostados de nós mesmos. E Ele vai nos lixar até nos limpar de nós mesmos. Porque toda a obra de Deus na vida de um homem, de uma mulher, é o Senhor nos esvaziando de nós, nos purificando de nós. E aí nós vamos refletir a glória desse Cristo. A grande calamidade do mundo não é o mundo estar cheio de pecado, mas é quem deveria estar sendo luzeiro no mundo estar apagado. Porque se quem fosse escolhido por Deus para ser luzeiro estivesse resplandecendo, o mundo não estaria em trevas, não é verdade? Veja que grande responsabilidade. Então, nessa metáfora ainda, que o Espírito Santo escolheu, quem é o Pai? Deus Pai é o sol. Deus Filho é o resplendor, o raio do sol. E o que faz o Espírito Santo? Nos posiciona e nos lixa e nos alinha para que nós, iluminados pela luz da regeneração, transformados pela luz da santificação diária, possamos enfim refletir a luz da vida através do testemunho. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. É por isso que a igreja lá em Cantares, no capítulo 6, no versículo 10, vai ser comparada, adivinha com quem? Com a lua. Quando se pergunta, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras. Então, quem é a igreja? A igreja é a lua. A igreja tem condição, a lua tem condição de fazer alguma coisa sem o sol? O que é a lua sem o sol? Nada. É um pedaço de pedregulho voando no escuro. Essa é a lua sem o sol. Que nós jamais nos iludamos, achamos que somos fundamentais para Deus. Porque sem Ele nós não passamos de pedregulhos escuros, ou pedregulhos na escuridão. Ele sem nós é tudo. O sol sem a lua continua sendo sol. A lua sem o sol nada será. Então nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Precisamos ter o rosto desvendado contemplando a sua glória. Você lembra da rainha Vasti, a esposa do rei Assuero, lá em Esdras, no capítulo 1? A rainha Vasti caiu num erro fatal. É que esse rei era tão rico, tão grandioso e tão generoso, ele era um rei persa, que a sua rainha caiu na tentação e no erro de achar que ela poderia reinar paralelamente a ele. E ele dá uma festa tão grandiosa no jardim dos seus palácios, que a festa dura 6 meses, se não me engano. E ele serve sem medida vinho em taças de ouro para quem quisesse. Pensa na festa, né? Mas quando ele manda chamar a sua rainha, chamada Rainha Vasti, para que ela comparecesse, para que ele fosse glorificado na formosura dela, diante de todos os povos ali presentes, ela se recusa a comparecer. Sabe por quê? Porque ela tinha decidido fazer uma festinha paralela só para as amigas. E aquilo sobe para a cabeça dela, ela diz, eu estou podendo, eu sou a rainha. E quando o rei convoca ela para que ela compareça para a glória dele, ela se recusa. Porque ela de alguma maneira acha que aquela coroa brilhante na cabeça dela tem luz própria. Sabe qual foi o fim da rainha Vasti? Eu não sei, porque depois que ela se recusou,
a comparecer ao chamado do rei, achando ter luz própria, ela foi destronada e serviu de exemplo a não ser imitado em todo aquele império. E eu não faço a mínima ideia em que sarjeta terminou essa pobre mulher. Então, que o Espírito Santo nos convença essa noite que nós somos lua, que precisamos dele, sempre dele, cada vez mais dele. E aonde vamos contemplar essa glória? Aonde o Espírito Santo deixou registrado para nós, nas Escrituras. Ame as Escrituras, conheça as Escrituras, não só para saber a respeito do sol, mas para receber a luz que levanta a gente de entre os mortos. Essa é a essência. Ele é o resplendor da glória. Ele é tudo para nós. Precisamos valorizá-lo, exaltá-lo e contemplá-lo na sua palavra. Então, ame a sua Bíblia. Abrace a sua Bíblia. Dobre os joelhos e peça para o Espírito Santo que inspirou essa palavra a iluminar os olhos do seu entendimento. Esteja perto de quem ama essa Bíblia. Como diz no Salmo 119, sou companheiro de todos aqueles que temem a tua lei. Eles são o meu prazer. Se encha disso, gente. Porque com isso, cheios desse Cristo, cheios dessa glória, cheios dessa luz, nós seremos iluminados, transformados e seremos testemunhas nesses dias que antecedem a vinda dele. Vamos orar? Pai, como tu és belo. E como tu foi bondoso em mandar o teu Filho e registrar de maneira tão gloriosa quem é o Filho em todas as Escrituras. E isso gera humildade, quebrantamento e paixão no nosso coração. Quando nós não apenas começamos a entender que o Senhor aponta para o sol, mas esse sol começa a iluminar e a alterar quem somos e como vemos e como respondemos, e que nós sejamos lua do Senhor. Livra-nos, Pai, de tentar te eclipsar de alguma maneira, porque isso seria trevas para este mundo, e que nós possamos te exaltar em todo detalhe, que sejamos conhecidos como o povo do livro, e que dessa maneira Satanás seja atingido fatalmente em tua resposta contra as suas perseguições ao longo da história. Pai, nós te exaltamos por todas as coisas e pedimos que o Senhor exalte a tua palavra e o teu Filho nela. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.